E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje, essa videoaula vai tratar do terceiro módulo sobre embriologia animal. Legal? Então, vem comigo para a gente seguir nessa matéria. É o módulo 8, lá na apostila 2, a teoria está na página 254 e os exercícios de aplicação na página 423. O que a gente vai falar nessa aula? Dos tipos de clivagem, ou tipos de segmentação. Então vamos lembrar lá da nossa primeira aula de embriologia. O que nós vimos? Que o zigoto ele vai sofrer uma sequência de mitoses. Essa sucessão de mitoses, até chegar na etapa conhecida como blástula, é chamada de clivagem ou segmentação. Nós vamos ver diferentes tipos de clivagem. E por que existem diferentes tipos de clivagem? Porque a clivagem depende da quantidade e da distribuição do vitelo. Vamos lembrar o que é vitelo? É o alimento do embrião. Então, de forma a classificar os diferentes tipos de clivagem, é necessário antes identificar também os diferentes tipos de ovos. Esses ovos são classificados de acordo com a quantidade de vitelo e também de acordo com a distribuição desse vitelo na célula. Então são dois os critérios utilizados para definir como é um ovo. Quais são os critérios? A quantidade de vitelo, se tem pouco, se tem uma quantidade intermediária, se tem muito vitelo, e a distribuição de vitelo. Essa distribuição é homogênea? Ela é heterogênea? Se heterogênea, aonde ela fica? Aonde que esse alimento está? Então veja, esses são os 4 tipos gerais de ovos. Legal? E dependendo da quantidade e da distribuição do vitelo, a gente usa termos para denominar esses ovos. Então veja esse primeiro caso aqui. Ó. Então é o ovo isolécito. Entendendo a palavra. O que significa iso? Iso significa igual. Iso significa igual. Então, qual é a ideia aqui? Que o alimento, o vitelo, que é na parte lécito que está indicada, lécito é vitelo, tem uma distribuição por igual na célula. Então, eu tenho um ovo com uma quantidade de vitelo de distribuição homogênea. A quantidade de vitelo num ovo isolécito é sempre muito pequena. Então, tem pouco vitelo num ovo isolécito. E por conta disso, existe um sinônimo para isolécito, certo? Que é o oligolécito. Oligo é pouco vitelo. Então, isso a gente vai sistematizar em outros slides. O segundo tipo de ovo é o mediolécito. Aqui não há muita confusão, não tem como errar, porque médio indica uma quantidade média de vitelo. Então, sem problema, mediolécito, uma quantidade média de vitelo. Legal? Megalécito. Mega, muito, grande. Então, muito vitelo, grande quantidade de vitelo. Existe um outro termo utilizado que é telolécito. Telo quer dizer final, então o vitelo ocupa toda a célula, até o final, é tudo. Então, telolécito. Megalécito é um pouco melhor para a gente identificar esse tipo de ovo. E por fim, nós temos o centrolécito. Aqui a quantidade de vitelo também é grande, porém a sua distribuição é central. Então, uma distribuição do vitelo de modo centralizado. Legal? Então são esses 4 tipos de ovos, de acordo com a quantidade, pequena, média ou grande, de vitelo, e sua distribuição, homogênea, heterogênea e se heterogênea, onde? Legal? Então vamos comigo aqui para a gente ver os tipos de clivagem. O primeiro tipo de clivagem é a holoblástica. Holoblástica, também chamada de total. E igual. Holoblástica e igual ou total e igual. O que significa holoblástica? Veja aqui, ó. Holo quer dizer todo. E blástica quer dizer embrião. Então, a clivagem envolve todo o embrião. A célula inteira se divide. A célula inteira se divide. Holo todo,
blastoembrião, holoblástica. Igual significa que as células que vão ser produzidas têm todas elas o mesmo tamanho. Então esse igual está indicando o tamanho das células. Legal? Então ocorre no embrião como um todo e as células formadas têm todas elas o mesmo tamanho. Quem tem esse tipo de clivagem? Os animais que apresentam ovos alécitos, A é negação, então sem vitelo, e isolécitos, aqueles que têm uma quantidade pequena de vitelo com distribuição homogênea. O outro nome para o ovo isolécito é oligolécito sem distribuição polar. Então, pouca quantidade de vitelo, oligolécito, sem distribuição polar, quer dizer que está distribuído de modo homogêneo. Quem são os animais que apresentam esse tipo de ovo e, consequentemente, esse tipo de clivagem? Nós, mamíferos placentários, e os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Legal? Então veja aqui comigo. Este é o ovo isolécito. Então o vitelo está representado por essas bolinhas de cor mais escura, então a distribuição está por igual. Ela é pequena quantidade e a distribuição por igual, homogênea. Como que é então a segmentação? Veja aqui, ó. As células se dividem sempre no plano mediano, então sempre no meio. Então veja, a primeira clivagem longitudinal, a segunda clivagem longitudinal e a quarta clivagem transversal, sempre no meio. Consequentemente, todas as células formadas têm o mesmo tamanho. Então, por isso, ocorre no embrião como um todo, holoblástica, e as células estão todas iguais. Certo? Igual. Bacana? Vamos para o próximo tipo de clivagem, que é a holoblástica desigual. Holo todo, blasto embrião, como no tipo de clivagem anterior, e aqui desigual, indicando que as células formadas terão tamanhos diferentes. Então, embora o embrião como um todo participe do processo, por algum motivo, as células que serão formadas terão diferentes tamanhos. Legal? Então, qual é o tipo de ovo em que se observa esse tipo de clivagem? Então, são os ovos oligolécitos com distribuição polar. Vamos lá? Oligo, pouco alimento, pouco vitelo, porém a distribuição desse vitelo ele está em um dos lados da célula. Então, tem uma distribuição em polos. Um lado fica com vitelo, o outro lado fica sem vitelo. Beleza? Então, uma distribuição heterogênea. Um outro tipo de ovo que tem esse mesmo tipo de clivagem é o mediolécito. Então, a quantidade intermediária de vitelo e a sua distribuição é também polar. Um lado vai ficar com mais, o outro vai ficar com menos. Então, toda vez que tiver um ovo mediolécito, a sua distribuição de vitelo será heterogênea. Legal? Então, eu vou mostrar aqui quem tem esse tipo de clivagem. O anfioxo, aquele animal cordado que nós usamos como modelo para o início do nosso estudo de embriologia, e os anfíbios. Então veja, eu vou usar o ovo mediolécito como referência. Então aqui eu vou ter o polo sem vitelo, polo animal, e o polo com vitelo, polo vegetativo. Então um lado ficou com vitelo, o outro lado sem vitelo. Legal? Pois bem, numa situação como essa, como se dá a clivagem? Como se dá as divisões celulares? Inicialmente, parecido com o que nós vimos na holoblástica igual. Porém, na terceira clivagem, quando o plano de divisão é na transversal, você tem esse plano ligeiramente acima da região mediana da célula. Então veja, na primeira clivagem ocorreu longitudinal, dividiu em duas células do mesmo tamanho. A segunda clivagem também ocorreu num plano longitudinal e formaram 4 células de mesmo tamanho. Na terceira clivagem, quando o plano de divisão vai ser na transversal, ela não ocorre exatamente no meio da célula, ela ocorre um pouco acima. Consequentemente, eu vou ter 2 tipos de células, as menores acima, no polo animal, micrômeros, e as maiores no polo vegetativo, contendo vitelo, os macrômeros. Veja que foi exatamente esse tipo de clivagem que nós vimos no anfioxo. Legal? Então, holoblástica, porque todo embrião
participou da clivagem, porém desigual, porque tem dois tipos de células, as menores, micrômeros, e as maiores, macrômeros. Tudo bem? Pois bem, vamos à terceira forma de clivagem, a clivagem meroblástica, também conhecida como parcial, e discoidal. Vamos entender aqui a palavra. O que significa mero? Mero quer dizer parte. Parte. Blasto quer dizer embrião. Então a clivagem ocorre somente numa parte do embrião. Isso significa dizer que quando eu observo a clivagem, ela não envolve a célula como um todo, somente uma região. Somente parte do zigoto vai participar da clivagem inicialmente. Legal? Que parte do zigoto vai participar da clivagem? Qual é a região? A região do polo animal. Então vai ter uma região com bastante vitelo, polo vegetativo, e uma região sem vitelo, polo animal. Como essa região é muito restrita, é muito pequenininha, ela se apresenta como um disco. Uma regiãozinha muito pequena, disco. Por isso, discoidal. Então, um discoidal é porque a clivagem se dá no disco germinativo, que é a região do polo animal sem vitelo. Então, observe aí na figura o de ovo de uma ave. Essa região branca que você está vendo na gema, que nada mais é do que o vitelo, é o disco germinativo. Então, apenas nessa região é que nós vamos observar as divisões celulares. Todo o restante, como ele é repleto de vitelo, e o vitelo é muito denso, ele atrapalha a divisão celular e, portanto, não dá para estrangular a célula. Então, a membrana plasmática não consegue ter aquele estrangulamento para dividir e, consequentemente, você tem uma restrição da área em que as divisões celulares ocorrem. Legal? Então, qual é a região restrita em que isso é observado? No disco germinativo, o que justifica o nome meroblástica, mero, parte, então parte do embrião, discoidal, porque é só no disco germinativo. Legal? Então, quem tem esse tipo de clivagem? Os animais que têm ovos megalésticos ou telolésticos. Isso quer dizer que tem muito vitelo e ele está distribuído de uma forma em que um lado fica sem, polo animal, e o outro lado fica com, polo vegetativo. Legal? Então é justamente esse excesso de vitelo no polo vegetativo que vai impedir que a divisão ocorra na célula por completo, no embrião por completo. Legal? Quem tem esses ovos? A já citada ave, né? Tem, mas também peixes e répteis. Então, peixes, répteis e aves têm ovos megalécitos. Legal? Então vamos ver aqui no esquema um ovo megalécito com bastante vitelo no polo vegetativo e o disco germinativo no polo animal. Então o que nós observamos? Que as divisões celulares ocorrem apenas no disco germinativo. Tá certo? Então observem a figura em que as células vão se acumulando inicialmente apenas no disco germinativo. Depois, com o andar das etapas do desenvolvimento embrionário, essas células elas vão migrar, vão envolver todo o vitelo para formar o saco vitelínico, e aí você vai ter o âmio, o alantóide, que são os anexos embrionários além do embrião. Então, inicialmente, as células vão ficar restritas ao disco germinativo, porém, conforme o desenvolvimento embrionário se dá, essas células vão migrando e ocupando outras áreas do ovo, beleza? Do embrião. Muito bem. Vamos agora para o último tipo de clivagem, que é a clivagem meroblástica. Então, parte do embrião participa do processo superficial. Por que superficial? Porque as células vão ser observadas apenas na superfície do embrião. Então, ela vai ficar apenas na superfície do embrião. Então, que tipo de ovo vai ser responsável por uma clivagem meroblástica superficial? Então, é o ovo centrolécito. Então, em ovos centrolécitos, aqueles que têm muito vitelo, porém concentrados na região central da célula, é que nós observaremos esse tipo de clivagem, apenas na superfície. Então, quem são os animais que têm esse tipo de ovo? São os insetos. Então, os insetos têm esse tipo de ovo e, consequentemente, esse tipo de clivagem.
Então vamos ao desenho do ovo centrolécito. Então veja, o núcleo está bem no centro da célula e o vitelo ao redor. Aí, ó, no esqueminha, vão ocorrer várias divisões dos núcleos. Então, num primeiro momento, observa-se que o núcleo vai se dividindo, e depois eles migram para a região próxima à membrana. Legal? Então, num primeiro momento, o núcleo se divide, forma 2. Cada um desses núcleos se dividem, forma 4. Esses núcleos se dividem, 8. E aí, quando tem um número de núcleos já grandes, esses núcleos migram para próximo da membrana. Então, eles se aproximam da membrana. Beleza? Quando esses núcleos estão próximos da membrana, a última etapa é justamente o revestimento desses núcleos pela membrana. Então, cada núcleo é envolvido pela membrana e você tem várias células surgindo na superfície. Então, veja, onde que as células surgem? Apenas nas superfícies. Então, eu tenho aqui 2 movimentos importantes. Primeiro, os núcleos se dividem inicialmente, só os núcleos. Então, eu passo a ter uma célula multinucleada. E depois, eles migram para a região próxima da membrana para que a membrana envolva esses núcleos e aí, então, surgem várias células na superfície. Tudo bem, gente? Espero que todos tenham entendido os 4 tipos de clivagem. Holoblástica, todo o embrião igual, todas as células iguais. Holoblástica desigual, as células diferentes. Meroblástica, parte do embrião discoidal, só no disco germinativo. E superficial, na superfície do embrião. Legal? Se sim, vamos aos exercícios. Então pegue sua apostila aí, na página 423. Então vamos lá. Exercício 1. O esquema representa os diferentes estágios de desenvolvimento de um anfíbio. Então veja o esqueminha. Vou ajudar aqui com o cursor. Então vou começar aqui, ó. O ovócito, o espermatozoide. Então ocorre a fecundação, segmentação, clivagem, mórula, blástula do sapo. Terminou, começa a gastrulação. Surgem os 3 tecidos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, além do blastóporo, o orifício do embrião. Organogênese, surge aqui as dobras da ectoderme, né, por conta da invaginação, para dar origem ao tubo neural dorsal. Aí, ó, surge a larva, que é o girino, ocorre a metamorfose e, novamente, um adulto. Legal? De acordo com esse esquema, os diferentes estágios de desenvolvimento originaram-se a partir de um ovo. Veja, esse ovo é um ovo mediolécito. Mediolécito. Se você lembrar que todos os anfíbios têm ovo mediolécito, está mais fácil. Decorou, fechou. A dica é ver tamanho de célula. Agora, o desenho não nos ajuda muito, né? Porém, teria micrômeros e macrômeros. Legal? Mas é mediolécito. Próximo exercício. A segmentação ou clivagem representa as primeiras divisões mitóticas que ocorrem no início do desenvolvimento embrionário a partir da célula ovo ou zigoto. Esse processo de segmentação é diferente entre os grupos de vertebrados e depende muito da quantidade de vitelo contida no interior do ovo. A imagem apresenta um tipo de segmentação que ocorre em determinado grupo de vertebrado. Olhe para o esquema, veja bem. As divisões inicialmente longitudinais, a terceira clivagem transversal às células formadas de mesmo tamanho. Após a análise da imagem, pode-se afirmar corretamente que a segmentação é meroblástica. Mero, parte do embrião? Não. Então, onde falar que é meroblástica, você já cancela. Só aí você cancelou a A, C e a E e ficamos entre as alternativas A e C. Meroblástica igual porque todas as células são do mesmo tamanho. Perdão, holoblástica igual porque todas as células são do mesmo tamanho. Ou holoblástica desigual. Então, só pelo tamanho da célula a gente já mata e sabe que é a B, que é um ovo tipo oligolécito, é um nome possível e ocorre no grupo dos mamíferos, que é o nosso caso.
Então, é a B que está correta. A D está errada porque está dizendo que é holoblástica desigual. Não é, porque as células são do mesmo tamanho, embora o ovo também esteja errado, porque os ovos dos anfíbios são mediolésticos. Então, a D tem 2 erros. Legal? Muito bem, vamos agora para o último exercício. Exercício 3. Ovos que apresentam desenvolvimento direto fora do corpo da fêmea são... Então, o que é desenvolvimento direto? É quando o ovo, após o desenvolvimento embrionário, vai dar origem a uma miniatura do adulto. Então, esse indivíduo que surge, que nasce, ele é exatamente o adulto em miniatura, porém com os aparelhos reprodutores ainda não amadurecidos, então eles não são capazes de reprodução. Quando eu tenho uma forma intermediária entre o ovo e o adulto, então existe larva ou ninfa, o desenvolvimento é chamado de indireto. Então, entre o ovo e o adulto, existe uma fase intermediária que não é uma miniatura do adulto. Está faltando estruturas, ou é totalmente diferente do adulto. Então, no caso da larva, a larva é muito diferente do adulto. É o caso da lagarta e da mariposa, da borboleta, são totalmente diferentes. Ninfa é o que acontece com o gafanhoto. Sai do ovo uma ninfa. A ninfa, embora tenha um aspecto parecido com o gafanhoto, não é uma miniatura. Por quê? Porque falta asa, porque falta o aparelho reprodutor. Então ele não é uma miniatura que precisa amadurecer. Na verdade, é necessário fazer uma mudança, uma metamorfose, para que novas estruturas sejam produzidas. Beleza? Então ele está dizendo aqui que ovos que apresentam desenvolvimento direto, ou seja, sem estágio larval, fora do corpo da fêmea, ou seja, que não tem o desenvolvimento com a ajuda da nutrição da mãe, tipo nós, no caso da placenta, tem que tipo de ovo? Então tem que ter um ovo com uma grande quantidade de alimento, porque ele vai ter que passar todo o desenvolvimento embrionário sem ajuda externa, sem ajuda de ninguém. Não vai ter nenhuma fêmea oferecendo alimento durante esse processo. Então todo o alimento tem que já estar no ovo, para permitir que esse zigoto se divida, ocorra a segmentação, a gastrulação, a neurulação, a organogênese, ou seja, tudo tem que terminar com o alimento que está contido no próprio ovo. Então, concluo que a quantidade necessária de vitelo é altamente grande, muito, muito grande, é muito vitelo. Então, ovos que têm muito vitelo seria a sua resposta. Então, daí já dá para cancelar a C, que é pobre em vitelo, e a E, que é oligolesto. Agora, centrolesto tem muito vitelo, o B está falando que é ricos em vitelo, tá certo? Telolesto é um nome também usado para muito vitelo. Então agora eu tenho que associar o nome do tipo de ovo ao animal indicado na sequência. Então, centrolécito, como dos répteis, os répteis apresentam um ovo em que a quantidade de vitelo é muito grande e tem uma distribuição central? Não. Isso é tipo de inseto, então eu elimino a A. B, ricos em vitelo, bacana, como das aves. Aves têm muito vitelo? Sim, o ovo, a gema, com muito vitelo, porque o desenvolvimento é direto, o ovo é colocado para fora do corpo da fêmea e é chocado, então não tem ajuda externa quando eu analiso a alimentação. Então é a B, certo? A correta é a B. Ah, mas por que a D está errada? Porque embora telolécito possa indicar uma quantidade grande de vitelo, os anfíbios não têm esse tipo de ovo. Os anfíbios vão ter uma quantidade intermediária de vitelo. Seriam mediolécitos. Bacana? Então assim, a gente termina a nossa aula sobre embriologia e a próxima aula a gente termina esse assunto. E deixo aqui com vocês uma tarefa para exercitar. Beleza, gente? Então, em breve a gente vai estar junto.